Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o sol da justiça, que é Jesus, possa dar a cada um de vocês a paz, o equilíbrio, o entendimento, para todos nós que estamos no meio desse grande conflito entre o bem e o mal, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, segunda-feira, 18 de dezembro, a lição 12, ela tem como título Vivendo num Palácio Estrangeiro. A lição de hoje está baseada no livro de Esther, capítulo 2, versículos de 1 a 9. E o que nós vemos aqui, nesses textos, é que o rei da Pérsia, chamado Assuero, ele descontente, com a sua esposa Vaste, se separa dessa rainha e decide procurar uma nova companheira, desde que ela fosse assim uma jovem virgem e bonita. E nesta época o povo de Israel havia sido liberto, mas uma grande parte dos israelenses decidiram ficar ali na Pérsia, oculto assim em várias regiões, imerso assim, dentro da cultura daquele país, e começaram a viver ali e continuar a viver ali, mesmo ganhando a liberdade, E justamente uma judia chamada Radassa, criada pelo seu primo chamado Mordecai, que depois ela passou a chamar seu nome de Esther, foi escolhida para ela ser levada para o palácio do rei persa, o Assuero. E Esther, orientada pelo seu primo chamado Mordecai, que a criou, assim, de imediato, assim, ele pediu para que ela não se identificasse de que ela era uma judia, uma israelita, para ela não se identificar que ela pertencia ao povo de Israel. Pelo menos assim de imediato, para não causar problemas, porque eles estavam num país estrangeiro, e que ela se mantivesse em silêncio, para que ela pudesse se expressar no momento correto. Porém, o rei Assuero da Pérsia, ele se encantou demasiadamente por essa Esther, e pela desenvoltura dela, pela cultura que ela tinha, uma mulher de fé, e sabia se expressar bem, e além do mais ela tinha assim uma beleza física, estonteante, mas que porém, orientada pelo seu primo Mordecai, que ela não se identificasse que ela era uma estrangeira e principalmente que ela era uma judia. Como estrangeiros, assim, uma cultura, e religião diferente, as pessoas tornam-se hostis, assim, principalmente naquela época, que os israelenses, os judeus, eram muito perseguidos, até mais do que posterior. E assim eles foram sábios, em se manter em silêncio sobre a família a qual pertenciam, e o povo que eles pertenciam, E esse livro de Esther, maravilhoso, assim, uma obra-prima, uma obra literária assim fascinante e bastante também intrigante, que está nas Sagradas Escrituras.
ali a sua narrativa, ela é rica assim em reviravoltas, em revelações assim de um profundo entendimento da natureza humana, da providência divina e da luta constante, né, entre o bem e o mal. Após a queda da Babilônia, onde o povo de Israel estava exilado, os medo-persas levaram todas as pessoas israelitas, né, para a Pérsia. E eles estavam assim vivendo assim em várias regiões ali da Pérsia, né, em várias áreas assim da agricultura, várias áreas. E era um país assim com um território assim bastante dominante no mundo na época, né? Era um império tremendo a Pérsia na época, tanto é que eles derrotaram os babilônicos, que eram considerados os maiores. Mas mesmo contra as adversidades, o povo judeu sobreviveu e triunfou. E eles foram libertos, né, recebendo autorização para voltarem para a sua nação, a seu país de origem. Porém, muitos resolveram ficar ali na Pérsia por já estarem acostumados, né, com a cultura, com as pessoas, pelas atividades que eles estavam ali. E outros ficaram ali na Pérsia porque Deus tinha um propósito para eles. E eles viveram uma geração a mais ali na Pérsia, né? E o rei da Pérsia, chamado Assuero, que ele era conhecido como Xerxes I, perdeu a sua esposa chamada Vasti, né? Que ela resolveu ir embora daquele país, e ele começou a procurar assim, mulheres bonitas e formosas em todas as regiões ali da Pérsia. Ele mandou seus guardas, né, procurarem, e eles encontraram, né, essa mulher com o nome de Radassa. E ela era judia em Biel, mas ela não se identificou como judia, né? Porque ela já estava assim, tendo os costumes, né, persas, né? E ela não se identificou. E eles acabaram levando a Radassa por ela ser assim formosa, bonita, inteligente. Eles se encantaram com ela assim, da forma como ela se apresentou. E até ela mudou o nome para Esther, para não ser assim descoberta que ela era uma cristã. E Esther foi criada pelo seu primo chamado Mordecai. Ali numa cidade chamada de Suzã, uma das principais capitais do Império Persa, que também era considerada pelo Mordecai como uma filha adotiva. E por causa, né, da posição de Mordecai, ser como um oficial real no palácio, e por viver naquele país, eles já estavam assim, introduzidos, né, imersos na cultura persa, e já era considerado um deles. E isto levou os guardas que estavam à procura de uma esposa para Assuero, apresentá-la ao rei, onde a Bíblia diz: levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, uma supervisora, né, de todas as mulheres do rei, na questão de higiene, de maquiagem, para arrumar as meninas, né? E além de ser assim, ela era uma guarda real dessas meninas, que ela as protegia, né? Diz lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 8. Mas tudo isto foi conduzido por Deus na vida de Esther, porque ela era uma mulher hebraica,
ela era muito fiel ao Senhor, uma mulher de comunhão e de oração para com Deus, e Deus tinha um grande propósito na vida dela. E ao ser criada, né, pelo seu primo Mordecai, que até lá então ela se chamava Hadassah, recebeu uma elevada educação moral e espiritual. Ela não era apenas mais uma jovem bela e bonita, de boa aparência e formosura, que fala ali em livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Ela era uma mulher culta, uma mulher de conhecimento, né? E que o rei desejava mais pelo seu trato assim pessoal que ela tinha. E ela tinha um semblante gentil, simpático, né? E fazia com que ela alcançasse ali dentro do palácio um favor de tudo quantos haviam, né? E é mencionado ali no livro de Esther, capítulo 2, versículo 15. E o significado do nome persa de Esther apontava para brilho inconfundível de uma exemplar fiel adoradora de Deus. Uma estrela que por nos chamar a atenção para si, irradiava a beleza pela humildade, né? Pela sua conduta, o que imediatamente conquistou o favor de Hegai, que ela era responsável de todas as mulheres ali do rei, que a fez passar como suas jovens para os melhores aposentos do palácio persa, que era chamado, tinha Casa das Mulheres, que está lá em Esther, capítulo 2, versículo 9. E ali aquelas mulheres eram tratadas com a melhor alimentação, a melhor roupa, era tudo melhor, era joias, era maquiagens, todas as mulheres eram bem tratadas ali. Mesmo que não mais devesse obediência ao seu primo Mordecai, Esther manteve sigilo quanto à sua origem, né, judia, como Mordecai lhe ordenara que ela não se identificasse, que ela ficasse em silêncio, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai por respeito, né, de que ele criava ela, e ela obedecia. E ela, lá mesmo lá no palácio, ela acabou realmente se comportando como Mordecai falou para ela. Está lá em Esther, capítulo 2, versículo 20. Mas não é difícil de nós adivinharmos por que ela agiu assim, né? Porque os estrangeiros, né, sendo cristão, judeu e uma cultura religiosa diferente, ela poderia ser hostilizada, né? E assim se posicionar assim sabiamente. E isto não é das pessoas, vem de Deus. E vejam, né, os comissários do rei persa, já devidamente instruídos, estavam reunindo as melhores mulheres virgens de boa aparência daquele império para ser uma linhagem que fosse persa, né, para o milagre. E Esther foi escolhida pelo rei como a rainha. E Assuero se encantou com ela, se identificou com a fragrância, né, de uma mulher com sabedoria, uma mulher muito especial, com belezas inconfundíveis, né, que estava muito além da parte exterior. A beleza que vinha da parte interior de Esther é que irradiava para as pessoas, e as pessoas gostavam dela no palácio. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus
tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, e passa a se portar assim, como a Radassa estava se portando, né? Com sabedoria, com posicionamento correto, né? Isto faz a diferença em todos os lugares. E além do mais, o Espírito Santo começa a trabalhar na mente, e você começa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento. Tudo isso favorece na sociedade de hoje, nas fábricas, aonde você estiver, você será diferenciado. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo e amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, aflições, perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.